Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós já estamos lá, capítulo 1, só que agora no versículo de número 26. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Amém? Irmãos, nós estamos num mês especial aqui na nossa denominação, né? Não só na nossa igreja aqui no Recife, mas na nossa igreja como um todo. Esse mês, o nosso Ministério Feminino celebra 65 anos, a Sociedade Auxiliadora Feminina Pentecostal. Para os mais novos que estão chegando aqui na igreja, para aqueles que se converteram há pouco tempo, quero dizer aos irmãos, mostrar aos irmãos a história da nossa igreja, de que a nossa igreja foi sede, essa igreja de Água Fria, ela foi sede da nossa denominação por aproximadamente 25 anos. Por 25 anos, a igreja aqui, a nossa igreja, ela foi sede no Brasil inteiro, de forma que as ações que nós realizávamos aqui na igreja eram ações que reverberavam para o Brasil inteiro. A fundação do nosso Ministério Feminino em 1959, 13 de março de 1959, aconteceu aqui na igreja e daí se espalhou por todas as igrejas da nossa denominação, no país e fora. E nós nos alegramos por fazer parte dessa história. Por isso, agora, no mês de março, nós estamos numa programação especial. Na sexta-feira passada, né? Sexta passada agora, as irmãs fizeram uma celebração do Dia das Mulheres diferente, foram caminhar, né? Teve tomaram um banho de chuva, aquela alegria. Já estão planejando outra coisa dessa, né? Nós estamos também no dia 24 de março no Teatro do Parque, celebrando como campo, todo mundo junto, esse momento especial. E nós estamos todos os domingos compartilhando sermões de personagens mulheres, de personagens bíblicas, que marcam a história da Escritura Sagrada. Essas personagens bíblicas, elas têm uma lição riquíssima, todas elas, porque elas, olhe para cá, elas romperam o conceito da sociedade da época, né? Elas romperam o conceito de uma sociedade que muitas vezes, dentro de uma cultura oriental, de que as mulheres eram demasiadamente desvalorizadas, de que as mulheres, por exemplo, eram trocadas por camelos, eram trocadas por qualquer coisa. Os maridos se divorciavam das mulheres em algumas escolas rabínicas se a mulher queimasse o feijão. Já pensou, minha irmã? Você queimou o arroz, o marido pede divórcio. Você salga o feijão, o marido diz: olha, está aqui a carta de divórcio, vai embora, não quero mais você. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época, uma desvalorização. Então, olhe para cá, os personagens movidos por muitas vezes naquela situação, eles não nominavam as mulheres naquelas ocasiões. Então a cultura bíblica, ela rompe esse conceito daquela época, daquela sociedade extremamente excludente das mulheres. Então você vai ver em muitas e não poucas vezes a Bíblia sendo o contraponto dessa cultura de exclusão da mulher. A Bíblia sempre colocando a mulher num papel específico, e desde a fundação do mundo, desde a primeira palavra de Deus para a formação do ser humano, Deus estabeleceu ali o papel da mulher e a importância do seu papel, não só no conceito de sociedade, no conceito do convívio familiar e também no conceito da sua obra. A mulher é importante na obra do Senhor, extremamente importante. E hoje é um culto de missões, e nesse culto de missões, encontrar uma personagem bíblica que se encaixe num culto de missões, eu confesso para você que é relativamente fácil. Nós temos grandes nomes de mulheres que fizeram grandes obras e que se colocaram na missão de Deus de uma forma poderosa. Mas se você observar bem a Escritura Sagrada, poucas vezes, olhe para cá, vamos tentar nos concentrar, deixar a criança em paz e olhar para cá, amém? Amém? Poucas mulheres, eu diria que nenhuma, teve uma missão tão grandiosa, tão nobre e tão difícil, e a executou com tanta maestria como a mulher que nós vamos compartilhar aqui hoje.
É difícil falar de outra mulher, sendo que essa mulher teve a missão mais importante da história da humanidade. Ela gerou, criou e manteve o Filho de Deus sob seus cuidados. A missão de hoje, o culto de missões de hoje, nós vamos falar sobre a missão de Maria. E o que ela tem a nos ensinar dentro da trajetória da sua história, de como viver para servir não é pesado, na verdade é prazeroso. Lucas capítulo 1, verso 26, vá lá comigo, amém? Amém? Nós estamos muito acostumados em cultos, e na verdade não só cultos, mas dentro da nossa sociedade, a exigir os nossos direitos. Essa premissa de se exigir os direitos, sem querer nós trazemos para a vida da igreja, e quando nos convertemos, nós agimos semelhantes a isso. Se você trabalha numa repartição pública, atendendo pessoas, talvez você já foi vítima dessa famosa frase: você está aqui para me servir, eu pago o seu salário. Talvez você, professor, já tenha escutado isso. É a cultura da cobrança. As pessoas são habilidosas a cobrar os seus direitos, mas elas esquecem que elas têm deveres, elas têm obrigações. Da mesma maneira, como cristãos, nós nos celebramos a bondade de Deus em nossa vida, celebramos como Deus nos ajuda, celebramos que Deus nos socorre, celebramos que Deus é o Deus da providência, e cantamos isso a plenos pulmões. Posso ouvir um amém, irmãos? Mas costumeiramente nós esquecemos os nossos deveres. Esse culto de hoje, o culto de missões, é um culto que nos lembra das nossas obrigações, é um culto que nos lembra dos nossos deveres, é um culto de conscientização do que nós realmente somos, do que Deus realmente quer sobre a nossa vida e do porquê Jesus morreu por nós. Assistindo um filme há muitos anos atrás, o nome do filme era O Resgate do Soldado Ryan. É um filme onde uma companhia militar, ela se envereda pelo território inimigo para resgatar um soldado que o irmão dele tinha morrido, e eles precisam resgatar esse soldado porque a mãe só tinha esses 2 filhos, já que um morreu. O comandante daquela companhia mandou buscar o soldado para que a mãe não ficasse sem nenhum filho. O filme se decorre durante todo o processo, pessoas da companhia morrendo, e você fica angustiado, e lá no final das tantas do filme, finalmente encontram o bendito soldado, e o soldado fica constrangido ao saber que tantas pessoas morreram para que ele pudesse ser resgatado, e ele disse: meu Deus, como eu posso pagar esse sacrifício da vida dos homens que deram por mim? Como é que eu posso retribuir? O protagonista do filme dá uma resposta fantástica, ele diz: faça valer a pena. Você não pode pagar, mas faça esse sacrifício valer a pena. Quando nós trazemos o contexto dessa frase, desse momento, e aplicamos esse conceito à nossa vida, à nossa fé, nós vamos ver que o amor de Cristo, ele nos constrange. Quando você olha para ver quem você era, onde você estava, pela primeira vez que eu me deparei com o Evangelho, não da forma com que as pessoas religiosas falavam, mas quando eu me deparei com o Evangelho, o Espírito Santo e a Bíblia, quando eu me deparei com o Evangelho a primeira vez, que Deus mostrou o meu estado, a minha situação e o que estava reservado para mim, e Deus mostrou o que Ele fez enviando Cristo para me libertar, e o que Ele aponta para mim na eternidade, eu fiquei constrangido, e eu disse: Senhor, como eu poderei pagar tudo que o Senhor fez por mim? Ei, Deus fala nessa noite: faça valer a pena. Faça valer a pena. Posso ouvir um amém? Lucas capítulo 1, verso 26, nós vamos falar sobre como fazer valer a pena. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse:
Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá como uma sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Maria era uma jovem piedosa que morava numa pequena vila chamada Nazaré. Olhe para cá. A vila de Nazaré ficava nas regiões do Mar da Galileia, mais ao norte. Para você se situar um pouco geograficamente, se você olhar hoje, por exemplo, o mapa de Israel, você vai ver que na fronteira norte de Israel, ou seja, na parte de cima do mapa, ele faz limite com o Líbano. Então, o Mar da Galileia, a cidade mais ao norte no Mar da Galileia, ali naquelas imediações, ficava a vila de Nazaré. Era uma vila com pessoas simples, humildes e indoutas. Aqueles bolsões de miséria que até hoje insistem em aparecer, né? Em alguns lugares, em alguns estados, em algumas cidades especificamente. Esses lugares eles são mais sofridos. O IDH deles é menor, a educação naquele lugar é menor, a qualidade de vida naquele lugar é menor. Por isso que Natanael, quando soube que Jesus era de Nazaré, Natanael disse: olha, pode vir alguma coisa boa dali? Porque a fama de Nazaré era a fama de um lugar pequeno, humilhado, indouto, difícil de se viver. Então Maria nasce nesse lugar, uma jovem piedosa. E Lucas é o único que conta com riqueza de detalhes algumas características dela. Olha para cá. A primeira coisa que Lucas diz é que ela era uma jovem e ela estava desposada com José, um homem chamado José. José, olhe para cá. O termo desposada, dentro da cultura que nós estamos estudando aqui, é diferente da nossa. Desposado não é casado, nem tampouco noivo. Havia uma modalidade de casamento, a modalidade específica naquela época era quando as meninas atingiam uma certa idade. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Com 13 anos de idade, o menino e a menina, eles saem do patamar de crianças e eles assumiam um patamar de adulto. O menino participava de uma celebração chamada Bar Mitzvah, e ele se transformava filho da lei, ou seja, ele já não era mais uma criança, ele já era um adulto. Quando você vai ver na Escritura Sagrada, toda vez que você vê o menino, você vai ver alguém que tinha menos de 13 anos, sempre com 12 anos. Jesus, quando se perde no templo, tinha 12 anos. Samuel, quando é chamado por Deus lá no templo, ele não tinha ainda 13 anos, por isso que o escritor chama de menino. A menina, ela se emancipava, só que a menina, ela era numa direção diferente. O homem seguia os ofícios de seu pai. Se o pai era carpinteiro, o filho iria aprender o ofício de seu pai, já se encaminhava para a oficina junto com seu pai. Mas olhe para cá, a menina, ela era ensinada pela mãe a receber dotes, a saber costurar, a saber cozinhar, a como dominar a sua casa. Então, quando a menina completava 13 anos, ela assinava um contrato com um homem que vinha até a casa de seus pais. Uma pessoa chegava lá na casa de seus pais. Você que quem tem 13 anos, levanta a mão aí para eu fazer um teste aí. Ninguém tem 13 anos? Tem, mas está com medo, hein? 13 anos, o sujeito vai lá na casa, ele combina com seu pai e diz o seguinte: olha, eu quero casar com sua filha.
Então nós vamos fazer um contrato de casamento aqui. Fazia-se o contrato, e esse homem que fez o contrato ia embora. A menina não ia com ele ainda, ele ia embora, porque ele ia construir a casa, ele ia se preparar para voltar e trazer e levar a sua noiva de volta. Quem está me entendendo diz amém. Então, alguns meninos dizem assim: pastor, vamos fazer um estudo sobre namoro? Não tem, porque eles não namoravam, eles não noivavam. Eles muitas vezes conheciam o noivo no dia que fazia-se o contrato, e quando o noivo vinha buscar no dia do casamento. E aí era aquela coisa, né? Se colar, colou. Se deu certo, Deus, se for bonito, foi. Se não foi, segura, atenda. Amém? Muito bem. Por isso que aqui o texto diz que Maria está desposada de José. Lucas diz que ela não está casada ainda. Então nós podemos criar aqui em nós um paralelo, olhe para cá, conjecturando a cultura da época, o que Lucas está falando. Nós podemos dizer que Maria tinha por aproximadamente essa idade, 14 para 15 anos. Maria tinha mais ou menos aí essa idade quando o anjo aparece para ela, porque o texto diz que ela era uma jovem, desposada de José. Então ela já tinha passado da idade de 13 anos, ela tinha mais ou menos a idade aí de uma adolescente, 14 para 15 anos. Quando o anjo aparece para ela, olhe para cá, um adolescente comum, numa cidade humilde, num ambiente simples. Se fosse nos dias de hoje, talvez você cruzasse com Maria e ela fosse uma adolescente extremamente comum, que não chamaria sua atenção em absolutamente nada, que cruzaria o seu caminho na estrada e você nem a perceberia. Uma adolescente comum, num lugar humilde, sem grandes ambições, apenas com seus sonhos correlacionados com a realidade dela. Então assim, o ambiente que ela viveu não deixava ela ter grandes ambições, grandes sonhos, mas ela tinha sonhos. Ela tinha sonhos de casar, com certeza. Ela tinha sonhos de constituir a sua família. Ela tinha sonhos e pensamentos que qualquer adolescente, que qualquer jovem tem. Dentro desses sonhos ela tinha os seus propósitos, seus objetivos, de como ela viveria, de como ela seria. Aí Deus aparece para essa jovem, para essa adolescente. O anjo Gabriel aparece para essa adolescente assim: olha, Deus é contigo. Ela toma um susto. Lucas é categórico em dizer que era um anjo. E quando o anjo olha para ela, ele diz: olha, não tenha medo. O anjo tenta acalmá-la. Deus olhou para você de maneira diferente e deu a você uma missão, uma simples missão, de gerar o Salvador do mundo, de criar o Filho de Deus. Só isso. A pancada, o objetivo, a missão, se você olhar de uma maneira pragmática, é uma das missões mais difíceis que poucas pessoas conseguiram receber. Por quê? Olhe para cá. Porque ela estava levando o Filho de Deus. Ela estava carregando o Filho de Deus. Deus age na naturalidade. O que significa isso, pastor? Significa que Jesus poderia encarnar já na forma adulta. Jesus poderia simplesmente aparecer, porque olhe para cá, Deus rompe a naturalidade para executar a sua vontade. Deus é soberano, mas Deus age na naturalidade. Essa naturalidade nos mostra que, por exemplo, ao invés de nascer grande, Jesus foi gerado, concebido pelo Espírito Santo, encarnou através do processo natural de gestação de uma mulher. Então olhe para cá, os registros bíblicos deixam um hiato, deixam um abismo, desde o nascimento de Jesus até o início do seu ministério público, com aproximadamente 30 anos de idade. Não há registros específicos apócrifos, ou seja, registros que a gente não pode confiar. Então há um abismo aí, desde o seu nascimento até a sua idade adulta, que os escritores bíblicos não registraram. Então, se Deus age no processo da naturalidade, olhe para cá, Jesus aprendeu a andar com Maria. Jesus aprendeu a andar. Será que eu estou falando alguma heresia? Você está com medo do que eu estou falando? Não, é claro isso. Jesus aprendeu os seus primeiros passos com sua mãe. Jesus aprendeu os primeiros caminhar com sua mãe, as primeiras palavras com sua mãe. Mesmo sendo ente divino de Deus, mesmo sendo o verbo encarnado, Deus escolheu agir pela naturalidade. Jesus caiu quando estava aprendendo a andar.
Maria tinha medo que Jesus se relacionasse com os meninos daquele lugar. Você que é mãe não tem medo? Maria tinha medo que acontecesse alguma coisa. Então, olhe para cá, Jesus se transforma na missão da vida inteira dela. Não é algo que simplesmente você vai ali, faz e volta. Não é uma ação social que a gente vai embaixo de um viaduto, ajuda aquelas pessoas que estão ali, depois a gente volta e vai para casa. Não é esse tipo de missão que Maria está falando. Maria assume uma missão para a vida inteira. A vida inteira dela se moldou à missão que Deus a deu. Ela abriu mão de todo um projeto de vida que possa ter imaginado, mesmo que seja simples, para abraçar o propósito que Deus colocou na vida dela. Lá na cruz, quando Jesus está morrendo, Jesus olha para João e diz: homem, eis aí a tua mãe. Ou seja, João, tome conta dela. Lá na cruz, Maria ainda está aos pés de Jesus, acompanhando Jesus. Maria acompanha Jesus do início ao fim. Jesus virou a missão de vida de Maria. Diga glória a Deus aí, irmão. Não tenha medo de ser chamado de crente mariano. Ninguém vai chamar você de crente mariano, não. É a realidade. Por isso, aquelas pessoas que pregam, muitos irmãos, às vezes, sem sabedoria, pregando em praça pública, dizendo que Maria poderia ser qualquer uma, eles estão redondamente enganados, porque Deus não escolheria qualquer um para ser a mãe do seu filho. Maria era especial, Maria era diferente, Maria se destacou de todas as mulheres de uma geração. Nós não estamos falando só de um lugar, nós estamos falando de uma geração de pessoas no mundo inteiro. Deus viu aquela menina de maneira diferente e ela abraçou a missão de Deus como missão de vida. Diga glória a Deus, irmão. A missão para a vida inteira, ela é entranhada em você, ela faz parte de você, não tem como desassociar. Não tem como desassociar Jesus de Maria. É inalienável, ou seja, ela é somente daquela pessoa, uma missão para a vida inteira. E o mais importante de tudo isso é que ela transforma essa missão de vida em algo que ela amou. Ela amou até o fim a missão que Deus deu a ela. Ela amou Jesus até o fim da sua trajetória. E nós temos muito que aprender com ela. A primeira coisa que nós temos que aprender com ela é que a vida, a nossa vida, ela se encaixa no propósito de Deus. Perceba uma coisa: a missão que Deus nos coloca, a missão, o propósito que Deus nos chama, é um propósito distinto. O que significa isso, pastor? Significa que o que Deus reservou para mim é diferente do que Deus reservou para o presbítero Júnior, do que Deus reservou para o Kelvin. Olha para cá, cada um de nós tem a nossa peculiaridade. Deus nos chamou especificamente de maneira distinta. Eu sempre falo nos grupos de vida com os irmãos: olha para cá, você escolhe a família que você nasceu? Deus escolhe a família que você nasceu. Deus escolhe o lugar que você vai crescer. Deus escolhe as pessoas que vão se relacionar e vão imprimir em você a sua personalidade, as suas características que você vai levar para o resto da vida. O seu perfil de ser humano foi criado, talhado lá na sua infância, no seio, no contexto de onde você cresceu. Seja você família grande, seja você uma família padrão, ou seja você uma família fora do padrão. Então Deus escolheu o lugar onde eu fui nascer para que as minhas características fossem moldadas naquele lugar, porque há um propósito para a minha existência. Existe um propósito para a minha existência. Existe um propósito para uma pessoa da minha altura, da minha estatura, do meu jeito, com a minha personalidade, que só eu vou fazer. Deus não é aleatório, Deus trabalha com propósito e missão. Então a missão exige de cada um de maneira diferente. O que significa isso, pastor? Significa que nós somos exigidos dentro da nossa realidade. Nós somos exigidos dentro do nosso propósito. Quando nós falamos sobre missão de Deus, propósito de Deus, o que é que nós imaginamos? Nós imaginamos um missionário na África. Nós imaginamos um missionário, numa tribo indígena.
Então, automaticamente, nós nos deslocamos dessa realidade de missão e dizemos, não é para mim, só para quem está, o missionário consagrado, o missionário que deixa a sua vida, tem uma ruptura da sua vida e vai para outro lugar. Esse imaginário é perigoso, porque Deus exige de nós de maneira diferente, porque quando nós olhamos para o texto, Deus dá a Maria uma das maiores missões que um ser humano poderia receber, mas Maria não quebra, não há uma ruptura na vida de Maria, ela continua a viver no mesmo lugar, ela continua a ser a mesma pessoa, ela continua a se relacionar com as mesmas pessoas, não há uma mudança brusca de padrão ou paradigma na vida dela. Ela sai dali e vai visitar Isabel, sua prima que está grávida, ela volta e continua o seu fluxo natural da vida. É diferente, por exemplo, quando Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, o que é que Deus diz a Abraão? Saia da tua terra, saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, para algumas pessoas Deus exige uma ruptura, para algumas pessoas Deus exige uma mudança geográfica, uma mudança de local. Às vezes Deus precisa que você vá para outro lugar, mas na maioria das vezes Deus permite que você continue na sua vida normalmente, cumprindo sua missão onde você está. Esse é o grande ponto que às vezes nós não entendemos. Nós achamos que só quem faz missão é o pastor. Nós achamos que só quem faz missão é quem vai para longe. Não, ei, olhe para cá. Se Deus te chamou, se Deus colocou algo no seu coração, se o seu coração queima por amor a Deus, pode ter certeza que você tem também uma missão a cumprir no decurso da sua vida. Existe um propósito para a sua vida. Você crê assim? Diga amém. Então nós temos que entender que cada um de nós tem uma missão peculiar. As pessoas com as quais eu vou me relacionar, as coisas com as quais eu tenho que fazer, os deveres com os quais eu tenho que cumprir, não necessariamente serão iguais a você. Então você não precisa ficar constrangido se você não faz o que eu faço. Então você não precisa ficar constrangido se você não faz o que o missionário tal faz ou o que ele sofre. Ei, olhe para cá, você tem a sua própria missão, Deus tem o seu próprio propósito, você é importante dentro do contexto da missão geral de Deus. E a sua vida cabe dentro do que Deus quer de você. Quando nós olhamos, nós vamos ver claramente que a missão dela é dentro da sua própria realidade. A missão de Maria é dentro da sua realidade, irmãos. O que significa isso? Significa que a sua vida vai caber dentro do que Deus quer de você. Não há aqui uma competição entre o que Deus quer e entre o que você deseja para a sua vida. Às vezes nós achamos que é assim, não é? A gente cresce ouvindo aquelas histórias românticas de homens que deixaram absolutamente tudo e se embrenharam em fazer a vontade de Deus, que simplesmente entraram em conflito entre o que Deus quer e entre o que eu quero. Ei, olhe para cá, a sua vida cabe dentro do que Deus projetou para a sua história. Você não precisa brigar com isso, você não precisa concorrer com isso. Era dentro da realidade dela. Ela não precisou ser diferente. Quando nós olhamos para o contexto feminino, olhe para cá, minhas irmãs, meus irmãos. Quando nós olhamos para dentro do contexto feminino, nós vemos hoje uma batalha sobre a questão da feminilidade. Nós vemos um conceito social mostrando que a mulher tem que ser igual ao homem, e tem que ter a força do homem, e tem que fazer com que o homem faz. E se o homem descarrega um caminhão de saco de cimento, a mulher tem lá que descarregar. E se o homem dirige, a mulher tem que ir lá dirigir. Não tem problema a mulher dirigir, não tem problema a mulher fazer nada disso. Mas olhe para cá, o potencial da mulher não está nela se comparar com o homem. O potencial da mulher está na sua essência, em entender o seu papel e como aplicar o seu papel na sociedade. Você não precisa brigar com o homem ou querer ser igual ao homem. Na verdade, a potência da mulher está dentro da sua essência. Todos os anos a Israel celebra o dia da purificação. O dia da purificação, olhe para cá, é o dia do livramento, quando Israel seria dizimado, quando Israel seria extirpado por conta de um decreto que o rei tinha determinado.
E a palavra do Senhor diz que Esther consegue reverter o decreto do rei e livra Israel de um genocídio que tinha sido anunciado naquela época. Esther não sobe em cavalos, Esther não saca espadas, Esther não participa de batalhas, mas Esther é a principal personagem do livramento de Israel na maior guerra que Israel pôde experimentar. É o feriado do Yom Kippur, o dia da purificação. Ei, olhe para cá, a sua força, a sua potência está dentro daquilo que você é. Está dentro das suas habilidades, da sua capacidade. Débora foi forte dentro das suas próprias características. Maria foi forte dentro das suas características. Maria enfrentou impérios em nome do rei, dentro das suas próprias características e de sua feminilidade. Quem está me entendendo diz amém. A sua vida cabe no propósito de Deus, porque Deus, quando concebeu a sua vida, já tinha um propósito estabelecido para a sua existência. Então não há conflito entre o que Deus quer de você e entre o que você pode dar a Deus, quando Deus está pedindo a você, porque você pode dar o que Deus está pedindo. Você me entende, irmão? Diga amém. Por isso que você tem que encontrar propósito, ou seja, ficar em paz, porque a missão ela não precisa ser um peso, não precisa ser uma reclamação. Na verdade, você tem que amar aquilo que Deus colocou nas suas mãos e encontrar paz nesse propósito para viver o melhor de Deus, porque só haverá satisfação plena se você entender o seu propósito com Deus. Ei, você pode ser rico, talvez o seu propósito agora seja a sua carreira, talvez o seu propósito agora seja juntar muito dinheiro, talvez o seu propósito seja agora, dentro dessa vibe aí dos investimentos, de juntar o seu primeiro milhão. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, você está muito sem fé hoje, só palavra né? E você, amém, amém. Esse amém é um amém constrangido de quem não acredita e diz amém à força. Talvez sua vibe seja em tudo isso, em construir, em ter, em obter, mas olhe para cá, a vida só passa a ter sentido quando você encaixa a sua vida dentro do que Deus deseja para você. Há plenitude dentro do que Deus deseja por você. Por isso você não precisa morar em casas enormes ou mansões de pequenos casebres, mas se sua vida se encaixar no que Deus quer para você, você terá uma vida de contentamento e felicidade. Por isso que tem gente que não tem metade do que você tem e está aí cantando e assoviando todos os dias. Por isso que tem gente que anda a pé e está cantando mais do que você que está aí no seu poçante. Está aí assoviando, na segunda de manhã, você com seu mau humor, repreendendo os demônios que existem na sua mente, e o sujeito está aí de manhãzinha, 7 da manhã, assoviando, cantando, quão grande é o meu Deus, porque ele entendeu que a vida dele se encaixa dentro de um propósito de Deus, e quando se encaixa dentro do propósito de Deus, há contentamento. A sua vida cabe dentro do propósito de Deus. Deus desenhou você para isso. É isso que Maria faz. Ele me desenhou para isso. Faça em mim a sua vontade. Eu estou aqui para viver a sua vontade. O propósito não concorre com nossos sonhos. Na verdade, o propósito é a base sobre a qual eu vou construir os meus sonhos. Aleluia. Porque ela teve filhos. Se o sonho dela era ter filhos, o texto sagrado diz que ela continuou e teve outros filhos. Ela teve uma vida no seu casamento com José. Ela encaixou a sua vida na missão de Deus. Ei, olhe para cá. Ela concebeu o Filho de Deus. Ela criou o Filho de Deus. Mas ela continuou vivendo a sua vida dentro do que Deus desejou e desenhou para ela. Ei, não brigue com Deus. Não questione, não brigue com o que Deus vai fazer na sua vida. Encaixe a sua vida no que Deus desenhou para você. Ei, vai valer a pena. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, ele vai valer a pena, meu irmão. Isso é bom para acordar a gente. Aleluia! Quando eu entendi isso, eu passei a viver a vida de outra maneira. Quando eu entendi isso, eu passei a desacelerar no que diz respeito às angústias. Será é o que Deus quer isso? Não, a minha vida, ela tem um formato que encaixa perfeitamente no sonho de Deus para a minha existência. Quando Deus me criou, criou para isso. Eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade.
A segunda coisa que Maria nos ensina é se entregar a essa missão sem reservas. O versículo que encerra o texto, ela está dizendo o seguinte: faça em mim, em algumas versões diz assim, verso 38, faça em mim segundo a tua... Ei, quem está disposto a fazer isso aqui hoje? Calma. Cumpra-se em mim a tua vontade. Entregar-se sem reservas à missão ou ao propósito exige comprometimento com a fé. Mas pastor, é muito fácil. A mulher vai criar o Filho de Deus. Já imaginou, você está com o Filho de Deus? Vai ser tudo de boa, sim ou não? Aí tudo vai chover maná do céu, vai chover coluna de fogo para proteger. Aí o texto sagrado mostra que quando ela aceita a missão, seu primeiro desafio, seu noivo. O texto diz que quando o anjo aparece, Gabriel aparece para ela, ela diz o seguinte: já fiz essa matemática com vocês aqui, essa conta, mas vamos fazer de novo. Mas é o primeiro desafio. Isabel estava com 6 meses de gestação, quando Maria sabe, vai para onde Isabel está morando, ela passa o restante da gestação, 3 meses, e ela fica mais um mês com Isabel, 4 meses. Então quando Maria volta para casa, ela volta com 4 meses de gestação. O seu José, o seu noivo, a tinha visto. Quando deixou a primeira vez, era uma menina virgem, é uma menina que morava com seus pais. E quando José volta para visitá-la, ela está com 4 meses de gestação. E aí, irmãozão, o que é que você fazia? Olha, tudo com a cara mexendo, tá vendo? Bando de crente incrédulo. Aí você, como um bom noivo, você vai perguntar: mas Maria, me explique isso. Eu saí daqui, estava tudo bem. Quando eu volto, você está com 4 meses de gravidez. Aí Maria responde a ele. O que é que Maria responde? Foi obra do Espírito Santo. E aí, irmãozão? As irmãs deram glória, mas você, irmãozão? O primeiro desafio foi ela provar que a verdade que ela tinha não era uma verdade ridícula, era verdade absoluta. Porque a verdade pode parecer ridícula, mas quando ela é a verdade de Deus, ela é uma verdade absoluta. Ela se comprometeu com a fé a ponto de José intentou secretamente, olha para cá, ela não sabia, mas José intentou secretamente em deixá-la, porque se deixasse ela publicamente, ela romperia o contrato por adultério, ela seria apedrejada. Ela arriscou, ela comprometeu a sua fé a ponto de arriscar a sua própria vida. Você está pronto a isso? Você está pronto a comprometer sua própria vida, arriscar sua própria vida e dizer: mesmo que eu arrisque a minha vida, Deus vai dar um jeito para que nada aconteça? Aí o anjo aparece para José em sonhos. José não deixa Maria. Acabou por aí, pastor, que bom, ufa, foi só a primeira coisa. Não, a segunda coisa é um recenseamento, e eles têm que viajar. Ela grávida, prestes a dar à luz. Quando chega em Belém, não há espaço para que eles se hospedem, e eles têm Jesus no estábulo. Como é que Deus vai deixar o seu filho sem um lugar para hospedar? Jesus nasce num estábulo, e a Bíblia diz que em tudo isso, Maria guardava tudo isso no seu coração. Oh, aleluia! Finalmente acabou, pastor, glória a Deus, então fica tudo bem. Não, aí vem a perseguição às crianças por Herodes, a morte das crianças por Herodes, e tem que fugir para o Egito por conta dessa situação. Ei, olhe para cá. O que eu quero mostrar para você aqui é que a fé não está associada a facilidades, a fé está associada a realizações. Você acha que nunca vai dar, você acha que sempre vai dar errado, mas olhe para cá, Deus sempre vai dar um jeito. E quando você se compromete com a fé, você se entrega sem reservas à vida que Deus reservou para você. Não é aquela fé com um pé na frente e outro atrás, não. Eu acredito, mas
eu creio mais não, você se lança. Um escritor certa feita, eu esqueci o título do livro, ele diz que fé é um pulo do escuro para os braços de Deus. Você não vê nada, mas sabe que lá embaixo as mãos do poderoso estão prontas para não deixar você cair. Oh, aleluia, entenda isso. Se comprometer com a fé, se comprometer de uma forma correta, é se lançar nos braços dele. Aconteça o que acontecer, eu vou viver a sua vontade. Aconteça o que acontecer, eu vou cumprir a sua vontade na minha vida. Você está pronto para isso? É isso que o texto nos ensina. E nós cantamos nos nossos cultos, e nós celebramos a Deus nos nossos cultos, mas na verdade muitos de nós não se comprometem com a nossa própria fé, e aí tem uma geração de crente frouxo em todos os lugares, que cai por qualquer coisa, crente melindroso, que tem que ser cuidado como se nós estivéssemos num berçário, num maternalzinho da fé. Tem que passar a mão na cabeça dele, pastor, senão ele vai embora. Tem que pegar na mãozinha dele, pastor, senão ele vai embora. Que tipo de fé é a sua? Que tipo de comprometimento é o seu? Que tipo de amadurecimento é o seu? Ei, entregar-se sem reservas exige comprometimento da fé, é levar a fé até as últimas consequências. Eu morro, mas eu não deixo Deus da minha vida. Eu morro, mas eu não abandono a minha fé. Eu perco tudo, como dizia Lutero em Castelo Forte, mesmo que eu perca tudo, eu não perderei a minha fé em Deus. Isso é comprometimento. Que comprometimento só quando as coisas vão bem? Comprometimento só quando suas orações são respondidas? Comprometimento só quando você está na churrascaria? Comprometimento quando você ora, Deus pum, responde. Eu sou comprometido com a fé. É nada. Comprometimento é quando vem o não. Comprometimento é quando as coisas não acontecem do jeito que você imagina. Comprometimento é quando a dor bate na sua porta e mesmo assim você diz: eu sei em quem tenho crido, e sei que Deus se levantará por fim sobre a terra, e ainda nos meus ossos eu verei a Deus. Eu vou até o fim, Pai, não importa. É isso que Maria está dizendo, eu vou até o fim. Eu vou sempre, porque sempre haverá montanhas diante de nós. Ei, olhe para cá, sempre haverá montanhas diante de nós. Quando você atravessa uma montanha, adivinhe, você vê outra montanha. Não existe planícies na fé, porque se a fé fosse feita de planícies, as suas pernas seriam fracas e os seus joelhos não se dobrariam. Por isso que Deus permite que cada montanha seja maior que outra, mas para a glória de Deus, ao cabo da última montanha, nós veremos finalmente o vale final. Não há mapa nem manual para a fé. Não há. Ah, pastor, deu certo para o senhor aí, vai dar certo para mim. Não dá, não é assim que funciona. O que é que Maria recebe do anjo? Você vai criar o Filho de Deus. Mas o anjo não diz se Jesus vai passar por isso ou não. Eu não vou entrar em questões teológicas mais profundas, não quero fazer isso hoje. Mas eu só quero dizer que Jesus teve uma vida normal. Não havia manual. A cruz era o caminho. Mas Maria não sabia quando isso ia acontecer, como ia acontecer. Ela apenas foi vivendo a sua missão dia a dia. E mesmo que ela não soubesse o que ia acontecer, ela sabe que é muito mais fácil seguir a Deus do que seguir seus próprios caminhos. Cumpra em mim a sua vontade. Fale isso hoje. Agora não fale com medo do que Deus possa fazer. Porque não importa quão tortuosos sejam os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Lá no finalzinho nós vamos ver que o caminho de Deus é melhor que o nosso. Diga amém, meu irmão. Por fim, o que Maria nos ensina é que nós temos que nos aplicar à missão. Nos aplicar à missão dentro do nosso universo, dentro da nossa realidade. Maria viveu para Deus sem perder a sua essência. Dentro do conceito humano, Maria era frágil. Dentro do conceito humano, ela era fraca. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o comportamento do ministério feminino,
quando nós olhamos para as irmãs, quando nós olhamos, puxa, a irmã é frágil, é fraca. As irmãs quando adoecem, né? As mulheres quando adoecem, meu Deus, que sofrimento quando as mulheres adoecem. Mulher é muito melindrosa, não é, irmãos? Sim ou não? É não, irmãos. Quando, dificilmente, eu brinco que eu sou como uma Toyota Bandeirante. Toyota Bandeirante é aquele carro do interior que ele não quebra, mas quando ele quebra, ele pifa de vez, não presta mais para nada. Eu brinco, eu sou como uma Toyota Bandeirante, eu sou difícil adoecer, mas quando eu adoeço, irmão, eu conto até a quantidade de cabelos que eu tenho na cabeça com as dores, eu fico angustiado. As mulheres quando adoecem, parece que elas não adoecem. As mulheres quando sentem dores, parece que não sentem dores. Não é assim, minhas irmãs? Acho que as irmãs não é não. A Eliane, quando eu vejo a mulher mais próxima que eu tenho é a minha esposa. Graças a Deus por isso. É uma máquina. Se essa máquina sentar e dizer assim, não aguento, eu disse, vamos para o hospital. Eu sei que é assim com você também. A fragilidade do conceito do homem não contempla a força interior que Deus enxerga na mulher. A força imparável da essência da mulher. De características de quem não desiste, de características de resiliência, de características de força, que não é medido pelos homens. Ei, olhe para cá, mas é visto pelos olhos de Deus. Por isso que Maria se entrega à missão, se entrega, e poucos homens têm a força que ela tem no cumprimento da sua missão. Ela tira força na fraqueza, coragem na sua inocência, e foi eficiente na sua missão. Ei, olhe para cá, ela amou a sua missão. Maria foi eficiente em todos os trajetos da sua vida, porque ela amou a sua missão. A adoração, olhe para cá, nós vimos no domingo passado, que a adoração é uma soma de gratidão do passado pelo que Deus fez, e de esperança do futuro pelo que Deus fará. Quando essas duas coisas se juntam, a adoração genuína flui, e quando isso acontece, ninguém consegue parar a sua fé. Eu quero encerrar aqui falando uma coisa para vocês, olhe para cá. Ocupe o espaço que Deus te chamou para ser ocupado. Ocupe o espaço com as suas características, e olhe para cá, não reclame, não fale mal, não brigue, não reclame de Deus, não fique esperneando contra Deus. Há espaço para os seus sonhos dentro do propósito de Deus para a sua vida. As coisas podem não ser do jeito que você imaginou, por isso não brigue com Deus, ou não menospreze as coisas de Deus, ou não coloque as suas coisas acima das coisas de Deus, porque um dia todas essas coisas que nós fazemos, brigamos e reclamamos, essas coisas cessarão, e o que sobrará é o legado daquilo que nós construímos, e o que sobrará é quantas pessoas nós tocamos ou impactamos, e o que sobrará finalmente é o resultado do propósito da vida que nós vivemos. A palavra do Senhor nos chama de luzeiros e lâmpadas. Fique de pé, por favor. E quando nós olhamos para o nosso contexto de luzeiros, de lâmpadas, nós vamos ver lâmpadas acesas e apagadas. Se você olhar para o teto, você vai ver lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. Uma lâmpada apagada, ela não muda de nome, ela continua sendo lâmpada. Mas quando nós olhamos para essas lâmpadas apagadas, elas não têm brilho, e dentro da sua, pelo que ela foi criada, ela é inútil, porque ela não brilha, ela não ilumina o lugar onde ela está.
Mas quando você olha para essas outras lâmpadas acesas, elas iluminam o ambiente onde elas estão. A diferença delas é porque elas estão ligadas numa corrente. Quando tem corrente, ela brilha. Quando não tem corrente, ela está apagada. Você é um luzeiro de Deus sobre a terra. Agora resta saber se você está aceso ou se você está apagado. Resta saber se você está cumprindo seu propósito de existência, que não é só ter um emprego, carteira assinada, ganhar dinheiro, ter conta no banco. Seu propósito não é esse, acorde. Seu propósito não é esse. Isso vai acabar. Isso vai passar. Daqui a algumas décadas você passará, você nem mais existirá. Seu nome será apenas uma lembrança para algumas pessoas. A diferença é se você está ligado em Deus. A diferença é se você está ligado nessa corrente. Porque se você tiver, aleluia, todas as suas ações terão sentido. Toda a sua vida será um caminho de construção de outras vidas. E haverá um rastro no seu caminho de flores, de um legado, de vida que você tocou. Oh, irmão, desperta nessa noite. Desperte para as pequenas pessoas que estão do seu lado. Desperte para a sua capacidade de influenciar essas pessoas e de tocar essas pessoas e de ensinar que existe coisa melhor para essas pessoas.